receber tudo que Deus tem preparado, porque eu sei que vai ser uma noite de poder. Você vai para a sua casa com a bênção de Deus em nome de Jesus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, por gentileza. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, no nome de Jesus. Isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, é onde a gente vai dar início a essa mensagem, e daqui a pouquinho faremos a grande oração da fé, hoje com o manto da salvação, né? O pastor Wesley está fazendo esse propósito muito abençoado, e eu sei que vai tocar o coração de vocês, mas toda oração, todo propósito, ele realmente é avivado no coração da pessoa, quando ela ouve a voz de Deus, né? O momento mais importante de um culto é a palavra. Então ouça com atenção, com alegria, e saiba que Deus pode falar com você. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, todo mundo achou, pessoal? Amém. O versículo que eu quero ler com vocês, o primeiro versículo é o versículo 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia Sagrada diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia. Diga graças a Deus. Preste muita atenção, o que Paulo começa a dizer: por isso não desfalecemos. O que é desfalecer? É desanimar, é desacreditar, é você perder as forças, é você perder a esperança, é você já não esperar mais de Deus ou de alguém alguma coisa vir, é você já não esperar mais algo de bom acontecer na sua vida. Não deixe isso acontecer. A regra, a ordem do homem de Deus é essa: não desfaleça, não deixe isso acontecer. Mas esse homem aqui era como eu e você, ser humano, carne e osso, e sabia que as lutas se levantam e tem hora que parece que as forças faltam. Então ele disse: vai que isso acontece, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que isso aconteça, o homem exterior é a nossa carne, é o nosso eu, é o nosso ego, é o nosso ser humano. Ainda que você acabe com a sua carne se corrompendo, porque a corrupção não é só o pecado, mas é se corromper com essas coisas, com o desânimo, com a tristeza, com a falta de esperança. Se isso acontecer com você, ele explica no mesmo versículo: o interior contudo se renova de dia em dia. Se o homem exterior é a nossa carne, é o nosso eu, o homem interior é a nossa fé. Diga graças a Deus. Se você estiver desfalecendo, se faltar as forças, se você perder as forças, perder a esperança, perder a alegria, perder qualquer outra coisa, que a sua fé seja renovada de dia em dia. Resumindo esse versículo para você essa noite, fazer o resumão do versículo inteiro: perca tudo, mas não perca a sua fé. Fala isso para o seu irmão: perca tudo, mas não perca a sua fé. Quando você perde as forças, perde a alegria, perde a esperança, perde a capacidade de confiar ou de acreditar que algo possa mudar, mas você não perde a sua fé, você está mantendo o teu alicerce, está mantendo a tua base. Nós não podemos deixar de confiar que a provisão vem de Deus. Talvez você olhe ao seu redor, já não veja mais amigos, já não veja mais pessoas ao seu redor, já não consiga enxergar aquele que te prometeu ajuda, aquele que de pé juntos prometeu que estaria com você até o final da vida e acabou deixando, abandonando, largando, abrindo mão. Perca tudo isso. Portanto, não desfaleçamos. É bom que não aconteça, mas se acontecer uma coisa, outra e outra e outra, então perca tudo. Só não permita que a sua fé se perca. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui que vão ilustrar muito bem isso que eu quero dizer. Marca essa página que eu volto com você daqui a pouquinho nela, para finalizar essa mensagem. Vai lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo é o 28. Aqui, enquanto você abre nessa passagem, eu vou falar para você mais ou menos um resumo que vocês já sabem boa parte, mas é só para refrescar a memória de onde a gente está, para nos contextualizarmos aqui. A Bíblia fala sobre um homem, até então, de Deus, chamado Saul. Por que eu digo de Deus? Porque Deus escolheu aquele que o povo estava pedindo, um governador sobre a terra, sobre eles, e
Deus escolheu a Saul. Se escolheu a Saul, é porque escolheu um homem de Deus, um homem que até então estava buscando a presença de Deus. A gente conhece a história que os filisteus se levantaram, Saul ficou naquele negócio, espero Samuel chegar, ou eu acendo ali o incenso, né, o sacrifício, faço o sacrifício tudo certinho, o holocausto que eu faço, não faço, desobedeceu a Deus, fez o que não devia. Samuel chegou e disse: por causa disso, Deus já colocou um homem segundo o seu coração no teu lugar, quando você partir, e você perdeu, a sua geração não será mais, ou não estará mais no trono de Israel. Aquilo entristeceu muito o coração de Saul. Dali, ele só foi perdendo. Se você perceber, do dia que ele sacrificou da maneira errada, até o acontecimento que a gente vai ler, ele só foi perdendo. Ele perdeu o futuro, ele perdeu a sua geração no trono, ele perdeu o trono, ele perdeu o trono espiritual, ele perdeu a confiança do povo, porque todo o povo que ele tinha, muitos começaram a ir embora com medo dos inimigos. Os que ficaram ali, não, ele é rei, ele vai dar um jeito. Os que ficaram confiando nele, ouviram que ele tinha feito bobagem, acabaram saindo também. Depois entra em cena quem? Davi vence Golias, Davi começa atos grandes diante do povo. As mulheres já não cantavam mais que Saul era o melhor, que Saul era bom, mas Davi era muito melhor que Saul. Então ele perdeu a confiança do povo, perdeu as pessoas que o apoiavam, perdeu os seus amigos, perdeu a sua popularidade, perdeu a alegria, perdeu família. Ele só foi perdendo. Aonde eu estou, que eu vou ler com você, ele já tinha perdido tudo. A única coisa que Saul ainda retinha e ainda lhe restava era a sua fé. Ele só tinha a fé agora. E o que ele fez com ela? Olha só, capítulo 28, versículo 4. De novo os inimigos se levantaram, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul para quem? Ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Quando ele foi falar com Deus, quando ele foi orar por Deus, ainda existia uma fé no Senhor no coração dele. Eu já perdi tudo que eu tinha se perdeu, tudo que ainda confiava tiraram das minhas mãos. Tem um garoto agora que tomou o meu lugar, e daqui a pouco vai tomar meu trono também, o trono da minha família. Perdeu tudo, eu preciso falar com Deus. No finalzinho ali da sua vida, ele se lembrou de Deus, e ele foi falar com o Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus não lhe respondeu. Coloca uma coisa no teu coração: às vezes o silêncio de Deus é uma resposta para você. Às vezes, quando nós falamos com Deus e não há aquela resposta imediata, duas coisas: ou Deus quer que você se mantenha na última direção que Ele lhe deu, ou Ele quer testar sua fé. Ele quer ver como é que você está diante dele. Ele quer que você confie, mesmo que ele não fale abertamente. É aquela hora que você confia às cegas. Deus, eu orei, como o missionário ensina, eu determinei, eu falei com o Senhor, agora eu estou aqui. Eu estou aqui esperando, e eu vou confiar totalmente no Senhor. O que vai acontecer eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai sair daí do trono e vai me ajudar em nome de Jesus. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus não respondeu nem por profetas, nem por sonho, nem por vento, que ele procurou. Ele acordou, bom, Deus não falou comigo através dos sonhos, deixa eu procurar um profeta para ver se Deus mandou algum recado. Ele foi atrás. O desespero era tanto que ele não aguentava mais de esperar a resposta de Deus. Ele tinha que ir atrás de alguma coisa para ver se Deus tinha falado. E ele chega até os profetas: e aí, Deus falou alguma coisa? Recado para você não tem, o Saul. Então ele foi Urim era o sacerdote. Deus falou alguma coisa, mandou um recado especial? Nada. Aí vem o perigo. Olha só o que vem no próximo versículo, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de que, igreja? Feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Resumindo o que Saul fez: eu falei com Deus, se Deus não quiser falar comigo, o diabo quer. Eu pergunto para você: aquele Saul lá de trás, escolhido por Deus,
antes de perder tudo que ele havia perdido, se alguém falasse para ele: Saul, eu sei que você serve a Deus, eu sei que você busca e ora ao Deus, só que tem uma mulher que é boa para adivinhar, ela invoca uns demônios bons, e olha, não tem que essa feiticeira não resolva. Eu pergunto a você, Saul cairia nessa? Se hoje eu chegar e falar: pessoal, acabando o culto aqui, se alguém quiser, vou fazer um trabalhinho ali numa macumba ali, se alguém quiser dar um nome, eu já ponho lá. Alguém aceitaria? Mas o pastor está doido, não é? Claro que não, você está até dando risada. Só que Saul poderia rir naquela época, mas quando ele perdeu a fé, aquilo que era impossível já era uma opção. Toma cuidado, porque hoje para você é algo ruim, negativo, impossível, improvável, aquilo que você diz está amarrado, amanhã não se torna uma opção na sua vida. Isso acontece se você perder a sua fé. Ele havia perdido amigos, ele havia perdido o reinado, ele havia perdido a popularidade, a confiança, os chegados, tudo que um homem poderia perder, um homem, um trono poderia perder, ele havia perdido, mas ele ainda tinha fé quando ele orou a Deus. Se ele entendesse: Deus, eu entendo, talvez o senhor esteja até bravo comigo, por isso não me responde, então eu vou ficar aqui. Deus, eu não sei o que eu faço com os inimigos, mas da última vez que eu fui agir por conta, eu perdi o trono. Deus, eu não quero nem perder o trono agora, me preocupando com o trono, eu quero recuperar a confiança no Senhor. Eu vou ficar aqui, orando e esperando, o Senhor vai mandar o livramento. Eu pergunto para vocês, Deus não teria mandado, pessoal? Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus de misericórdia. Ele olha para a nossa dor e Ele socorre, mesmo que não seja clara a resposta de Deus. Ou alguém que também fica muito tempo sem falar com alguém, não entende a resposta dos outros. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, ela não precisa nem falar, só olhar. É ou não é? Às vezes você está ali e está ou entre amigos, alguma coisa assim, vai fazer um jantar de amigos na sua casa, ou vai reunir o pessoal ali do trabalho, ou que seja aqui da igreja, aí está ali o marido com a esposa, né? Aí a esposa fala uma bobagem, o marido só dá uma olhada assim para ela, já entende o recado. Ou às vezes é o contrário que acontece, a esposa dá só aquela olhada assim, você já entende. Se der um chute para dar mesa, vai ter briga em casa. Você já sabe como é que é, não precisa falar. Quem tem intimidade, às vezes nem fala. Se Saul tivesse íntimo de Deus, o silêncio seria uma resposta. Se você tiver intimidade com alguém, às vezes quando a pessoa se cala, você já sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Às vezes, usando o mesmo exemplo, o marido chega para a esposa ou vice-versa: amor, o que você acha disso? Ele fica em silêncio, faz uma cara, você já sabe o que ele quer. Talvez tenha acontecido isso com Saul, mas a distância de Deus para com Saul, ou de Saul para com Deus, o Saul entendeu como Deus não quisesse responder. Se Deus não fala, o diabo fala. Ah, meu irmão, o diabo está lá prontinho, só esperando. Pode pedir o que você quiser, eu mando subir quem você quiser. Claro que não foi o próprio Samuel, ali foi um demônio que o diabo enganou para enganar mais ainda Saul. Toma cuidado. É aquela família que está lutando pela salvação, e luta pelo jovem que está dentro de casa, está virando a cabeça, está lutando, de repente se frustra com alguma coisa, perde a fé no Senhor, na palavra, aí vem uma situação: não, eu estou vendo que seu filho está com problemas até homossexuais, não, mas a gente tem que amar, a gente tem que ficar assim. Na verdade, o rapazinho que ele está é até gente boa, está até na igreja, sabia? A moça que minha filha está se relacionando, ela até é uma moça certinha, moça de família. Eu acho que, não sei, acho que tem que acabar com esse preconceito. Um dia você diz: está amarrado, em nome de Jesus, na minha casa não entra pecado. Por que mudou? Será que a sua fé não está desestabilizada? Fale com Deus. Muitas vezes é o que aconteceu. Saul jamais, talvez tivesse dito até, se alguém ofereceu um dia para ele um espírito de feiticeira, ele deve ter dado risada. Jamais, eu sirvo a Deus. Um dia virou uma opção. Não deixe a sua fé se perder, porque aquilo que era impossível na tua vida pode se tornar uma opção. E o que é a opção do diabo, ele está preparado para lidar. O que Saul fez? Ele se disfarçou, colocou outras vestes, a Bíblia diz, e foi ali como se não fosse ele. Deus sabia que era ele. E tem gente colocando as vestes erradas. Deus nos deu as vestes da salvação, as vestes realmente de Cristo, as vestes que vão nos permitir entrar nos céus, porque no inferno a gente não vai entrar com as vestes brancas, ou não vamos entrar com as vestes manchadas do céu. Ele teve que colocar outras roupas para entrar no inferno. Tome cuidado, meu irmão, não mude as suas vestes, não mude a sua posição. Se perdeu tudo, continue confiando no Senhor em nome de Jesus. Outro caso triste, Mateus capítulo 27. Ele, no caso, perdeu a fé no Senhor, o Saul. Teve um cara aqui que perdeu a fé na misericórdia de Deus. Isso foi muito triste. E depois eu vou te dar um bom exemplo aqui para você seguir, tá? Mateus capítulo 27. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, depois de Malaquias, antes de Marcos. Capítulo 27,
Diz assim a Escritura Sagrada, o versículo 1 mesmo: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, e manietando-o, ou amarrando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, lhe disseram: que nos importa? Isso é contigo. Naquela hora, pergunto aqui, mais uma vez eu vou fazer essa pergunta para vocês. Judas, que tinha vendido Jesus pelas 30 moedas de prata. Fala 30 moedas de prata hoje, não vale quase nada, ou vale muito pouco para você vender a alguém um sangue inocente. Mas naquela época valia muita grana. O que chamou a atenção de Judas era justamente isso. Tem gente que se fascina com a riqueza, que fica totalmente cego. Mas vamos falar do motivo pelo qual ele traiu. Ele simplesmente traiu Jesus, se arrependeu. A Bíblia fala de arrependimento aqui. Houve arrependimento no coração dele. Ele voltou, pediu perdão, disse que havia se enganado. Eles deixaram para lá, falou: isso é problema seu. Ele não ficou com o dinheiro, isso prova arrependimento. Ele jogou as 30 moedas e ele foi fazer o que, pessoal? No versículo último aí, o 5: e atirando para o templo as moedas de prata, ele fez o que? Retirou e se foi para onde? Foi se enforcar. Se ele, ao invés de ter ido àquele vale para se enforcar, ele tivesse ido no Getsemane falar com Deus e pedir perdão, Deus o teria perdoado? Sim ou não, pessoal? Sim. Com certeza sim. O mesmo Deus de misericórdia teria perdoado. Passou, mas estava escrito na Escritura Sagrada que alguém o trairia. Lá no Antigo Testamento os profetas falaram, mas não diz que essa pessoa poderia se arrepender. Judas poderia ter se arrependido naquela hora, ou se ele tivesse coração, talvez até as Escrituras dos profetas seriam vistas diferente. Se ele tivesse falado: Deus, eu me arrependo aqui agora, eu te peço perdão, porque o que eu realmente fiz foi totalmente errado, eu perdi a cabeça, eu não sei o que ele poderia ter feito, mas ele foi para o lugar errado. A fé muda os seus passos, muda a tua direção. Tem gente que estava orando pela família e estava buscando: Deus salva minha casa, Deus salva minha família, Deus salva meu marido. Entrou aqui numa quarta-feira e começou a orar, e passou o Wesley fazendo campanha atrás de campanha: eu vou levar minha família para Jesus. Aí de repente em casa, de repente alguma coisa não mudou, ou a chateou, ou alguém que causou algum mal, ou a humilhou, ou não sei. Ela ficou chateada, perdeu a fé na salvação da família. Ela vem até de quarta-feira, mas ela vem para falar: Deus, eu quero a minha salvação, que minha casa já levei CD, DVD, pastor, cada hora passa um material aqui, é livro, é isso, aquilo, já levei tudo para dentro de casa, ninguém me quis nem saber. Jesus, salvação individual, eu estou aqui para buscar pela minha. Ué, o que mudou a tua oração? Você não estava aqui: Deus salva minha família, agora está dizendo salvação individual? O que mudou a tua oração? O que mudou o teu caminho? Você perdeu a fé na salvação da sua família? Porque ele não parou de beber? Porque o filho volta ainda drogado para casa? Porque o fulano foi preso? Ou porque quis separar? Ou o que fez você mudar os seus caminhos? Talvez a sua fé esteja desestabilizada. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Ele poderia ter saído dali direto, e direto para o monte orar: Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Talvez o resto da vida sofrendo, mas poderia ter ainda morrido com a salvação. Ele foi e tirou a própria vida, porque já tinha perdido a fé na misericórdia de Deus. Não mude os seus caminhos. Saul perdeu a cabeça. Quando perdeu a fé, ele perdeu a cabeça. Tá bom, se Deus não quer falar, eu falo com o diabo então. O Judas aqui no caso, ao invés de ter buscado no monte a ajuda de Deus, foi no vale se enforcar. Quando você perde a sua fé, você perde a tua direção. Em nome de Jesus, vocês estão entendendo, sim ou não? O bom exemplo. Se eu for falar de alguém que perdeu tudo na Bíblia, alguém que perdeu tudo, se tem um cara que perdeu tudo na Bíblia, tem um nome: Jó. Vai para lá, capítulo 42. Mas se tem um cara que sabe o que quer perder, esse cara se chama Jó. Enquanto você abre aí, Jó estava de boa. A Bíblia fala que eram os homens mais ricos daquela época, o mais rico na verdade daquela época. Deus botou a mão no fogo por Jó, falando com o diabo: vixe, um homem na terra como Jó, servo de Deus, temente a Deus, se desvia do mal, homem de Deus de verdade. Deus falando de Jó: ah, mas ele é assim. Deixa eu dar
tudo para ele. Olha a família linda que ele tem, olha a grana que esse cara tem, olha tudo que ele vive. Até eu já poderia dizer, até eu serviria se tivesse tudo isso. Imagina só, ele tinha tudo para buscar a Deus, para amar a Deus. Se eu tirar tudo dele, eu quero ver ele continuar. Deus botou a mão no fogo, não tira a vida dele, mas enquanto você tirar as coisas dele, você pode ter certeza, ele vai continuar me servindo. Ele perdeu tudo. Aquele cara estava em casa de boa, descansando, ali, mastigando ali um trigo, alguma coisinha, tranquilando a fazenda dele. De repente chegou um empregado. Jó, pelo amor de Deus, isso aconteceu. O que foi? Você acabou de perder isso. Ele, como isso aconteceu? Me conta direito. Ele estava contando, chegou outro, falou: Jó, você perdeu isso. Outro chegou: Jó, seus filhos morreram. Jó, quem que perde tudo que fica são de saúde, que não perde a saúde também? Ela não é. A pessoa perde o casamento, ela fica doente. A pessoa perde na vida financeira, acaba perdendo as coisas, fale, né? Ou acaba saindo do emprego, fica desempregada, dívida. Todo mundo fica doente numa situação dessa. Até os médicos explicam essa ligação, né, psicológica com o corpo, com o físico. Imagina, na hora ficou totalmente doente. A Bíblia fala que ele sentava no chão com um caco de telha para se coçar. Olha a situação. A única coisa que tinha ficado ali era a esposa dele, que a gente até brinca, né? Que ela chegou e falou: ô Jó, por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? Se ele fosse o quê? Onde ele poderia ter dito: por que você não morreu junto com os meus filhos? Onde você estava na hora que a casa caiu na cabeça deles? Você fica aqui só buzinando. Ainda podia ter uma mulher de Deus do lado e falar assim: amor, não fica assim, né? Deus permitiu, mas Deus sabe todas as coisas. Nessa hora a mulher faz isso, não é? Não, papel, olha, o cara tá doido, a mulher chega e fala: calma, vamos orar junto, vamos confiar, estou orando por você. Ela fez o papel contrário, ela fez o papel do advogado do diabo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele perdeu tudo, mas ele perdeu a confiança no Senhor? Não. Será que não? Vamos ver aqui no capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina. O cara que tinha perdido tudo, absolutamente tudo. Os amigos que ele tinha, ele perdeu também, que se voltaram contra ele. Porque tem gente que diz que é amigo, mas você começa a perder, você sofre uma luta, passa por uma batalha, ou até derrotado em alguma coisa, aí a pessoa já acha que é pecado, não é? Sei lá, essa pessoa deve estar em pecado, cara. Olha a sua vida como é que está. Não, eu estou passando uma luta, eu sei o que você fez para você chegar aí. Aí a pessoa já usa até a Bíblia: maldição sem causa, não sei não estou dizendo nada não. Aí o pior é que esse amigo vai contar para o outro: aí você viu fulano? Você está perdendo tudo, cara, deve ter pecado, sério? Eu acho que pecou. Aí esse amigo volta para o outro e fala assim: o outro pecou. O que ele fez? Deve ser casamento, deve ter adulterado. Aí o outro vai falar para o outro: você viu que fulano adulterou com 3 mulheres? Quando viu o Jó, já era um safado, sem vergonha. Os amigos dele traíram ele. Ele realmente tinha perdido tudo, mas ele consegue sem nada, só com a fé no coração, olhar para cima e dizer: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode, e nada que o Senhor quiser fazer pode ser impedido. Eu estou aqui como criança, eu falo coisa que eu não entendo, eu faço coisa que eu não sei, mas eu sei que se o Senhor falar comigo, o Senhor vai me ensinar muito ainda. Um cara que perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Ele conseguiu o que com isso? Versículo 10, todo mundo conhece. Versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus. Sabe o que eu costumo dizer aqui? A gente até costuma falar: puxa, Jó recuperou tudo porque ele orava pelos amigos, o poder da intercessão. Isso é verdade, realmente tem um poder muito forte, mas eu enxergo aqui de uma forma diferente. Jó ganhou de volta a confiança de Deus, e Deus o abençoou, virou o cativeiro dele quando ele orava pelos amigos. Ou seja, ele não estava orando por ele. Ele não está falando: Deus me restitui, Deus me devolve meus filhos, Deus reconstrói minha casa, Deus meu gado, cadê meu gado? Deus me dá tudo de volta. Ele estava pedindo para ele. Ele não estava orando por ele estava orando pelos amigos. Ele poderia estar orando por um outro parente, ele podia estar orando por, sei lá, pelo quê, pela terra, por qualquer coisa, por alguém que passou ali, estava passando uma necessidade. Ele não estava orando por si. Isso é confiar em Deus. É o ponto de você falar: Deus, o que o Senhor quer fazer, o Senhor faça. Eu sei que a hora que o Senhor falar basta, e o Senhor disser que vai mudar a minha situação, o Senhor vai. Até lá, o meu papel é confiar no Senhor. Deus, eu estou confiando. Enquanto isso, abençoa os meus amigos.
Ele não estava orando por ele estava orando pelos amigos de cabeça virada. Quando você for abençoado, quando você prova que a sua fé está intacta, é quando você não está nem mais preocupado consigo, você está preocupado com outras pessoas, porque você sabe que o teu caso Deus está cuidando em nome de Jesus. Ele provou que ele não perdeu a fé, ele perdeu tudo que ele tinha na vida, mas a fé estava intacta, quando ele disse: eu sei que o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faça, só continua me ensinando em tudo isso. Tem gente que no dia da prova culpa a Deus, coloca Deus na parede, começa a dar bicuda. Deus, e aí? Eu sou dizimista, sou ofertante, sou patrocinador, venho na igreja, tenho nossa TV, vai comprando Deus, né? Tenho isso, tenho aquilo outro. E aí minha situação? Tem gente que diz: Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Eu continuo me ensinando, eu quero sair dessa luta mais forte em nome de Jesus. Isso é não perder a fé. Deus virou o cativeiro quando ele não estava orando por ele, quando estava preocupado com os outros. Ainda no mesmo versículo: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A pessoa que não perde a fé, além dela restabelecer um relacionamento com Deus firme, ela ainda recebe tudo que ela perdeu. Por isso que eu disse, perca tudo, porque se você não perder a sua fé e perder tudo, pela fé, você recupera tudo e ainda ganha em dobro em nome de Jesus. É isso que a gente precisa. Coisas, até amigos, até família, isso tudo é recuperável. Tudo na vida é recuperável. A fé pode te levar para um caminho sem fim. Levou Saul a conversar com o diabo, levou Judas a tirar a própria vida e perder a salvação. Pela fé, Jó tinha perdido tudo, mas ganhou tudo em dobro. Tudo nessa vida é recuperável. A fé é perigosa te levar para o caminho errado quando você a perde. Então, o bom é que não aconteça, como a gente viu lá. Vamos terminar lá?